Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo, caso você goste desse conteúdo. Essa daqui é uma questão da Universidade Federal de Santa Maria e diz o seguinte: considerando as propriedades periódicas, indique a alternativa correta. Para elementos de um mesmo período, a primeira energia de ionização é sempre maior do que a segunda. Isso daqui é falso, pois a primeira energia de ionização ela é sempre menor do que a segunda, tá? Então isso daqui está incorreto. Com base, né, com o aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo ele diminui. Quando você está aumentando o número de camadas, então imagine o seguinte, vamos pensar na família do lítio, ali a família dos metais alcalinos. Você tem ali o lítio, embaixo do lítio você tem o sódio, embaixo do sódio o potássio, tá? E assim por diante. Você vai ter o rubídio, né, o césio e o frâncio. É, o lítio ele está no segundo período, na segunda linha da tabela periódica. Significa que ele tem um núcleo e tem duas camadas. O sódio ele está no terceiro período, então ele tem três camadas. Ele tem a primeira, tem a segunda e tem uma terceira camada. O potássio está no quarto período, na quarta linha, então ele vai ter quatro camadas. Quando você vai descendo em um grupo na tabela periódica, a quantidade de camadas ela vai aumentando. No primeiro período, você tem apenas uma camada, no segundo, duas, no terceiro, três, no quarto, quatro camadas e assim por diante. Então, com base no aumento do número de camadas, o raio atômico em um mesmo grupo diminui? Não. O raio atômico ele tende a aumentar de cima para baixo também. Então, ó, o raio atômico ele aumenta sim, da mesma forma que o número de camadas ele está aumentando. Porque quanto mais camadas, maior é o raio, maior é a distância entre o núcleo, e a borda, né, a parte final ali do orbital do átomo, da sua última camada, tá? Então é falsa a letra B também, e vamos para a letra C, que diz que para íons de elementos representativos, o número de grupos coincide com o número de elétrons que o íon possui no último nível. Isso é falso. A família 1A, por exemplo, na tabela periódica, vou copiar aqui uma tabela e eu falo sobre isso de maneira mais fácil. Ó. Essa família, a primeira, é a chamada família 1A. São elementos representativos. Aqui eu tenho a 2A, depois a 3A, a 4A, 5A, 6A, 7A e a 8A. Isso significa que na 1A todos os elementos dessa coluna têm um elétron na sua camada de valência. Na 2A todos têm dois elétrons, na 3A 3, na 4A 4, na 5A 5, na 6A 6, na 7A 7, na 8A 8, com exceção ali do hélio, esse aqui tem dois, tá? Mas tem 8 elétrons na camada de valência. Se você tem um íon, o número de elétrons ele pode aumentar ou diminuir. Por exemplo, o nitrogênio, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Mas se você pegar o íon N3-, ele vai ter 8 elétrons na sua camada de valência. Ele vai ser assim, ó, com 8 elétrons. Ele não vai ter a configuração eletrônica da família 5A, mas sim a configuração eletrônica do gás nobre, né, da linha dele, do período dele, que é o da família 8A. Então, como o íon, ele não vai ter o número indicado aqui por essa família A, né? Assim como o átomo no estado neutro. Então, para átomos, vamos falar assim, no seu estado fundamental, o estado neutro não é o melhor, mas para átomos no estado fundamental, a de elementos representativos, o número de grupos coincide com o número de elétrons que o átomo no estado fundamental possui no último nível, estaria verdadeiro. Mas como está falando de íons, então isso é falso. A letra D, ela diz para a gente que os elementos com caráter metálico acentuado, eles possuem grande afinidade eletrônica. E isso é falso. Os elementos que são metálicos, eles têm pequena afinidade eletrônica.
Afinidade eletrônica é uma tendência periódica que ela cresce da esquerda para a direita e ela cresce de baixo para cima. Ou seja, é uma tendência periódica que ela é maior aqui nos ametais e não nos metais. Nos metais elas são pequenininhas, tá bom? A letra E fala que para elementos de um mesmo grupo, o volume atômico aumenta com o aumento do número atômico. E isso daqui é verdadeiro. Então, para elementos de um mesmo grupo, o volume atômico ele aumenta com o aumento do número atômico, está correto. Como que é essa tendência, né, no volume atômico? Eu vou colocar aqui uma tabela periódica para a gente fazer uma análise. O volume atômico ele tende a crescer dos meios para as bordas, assim, ó. E dentro de um mesmo grupo, vou colocar assim, ele cresce de cima para baixo, ó. Tá bom? O volume atômico ele cresce de cima para baixo. Então, de cima para baixo, o número atômico, o Z, ele vai aumentando. Tem um Z aqui, tem um Z um pouco maior, número atômico maior, número atômico maior. Lá embaixo, o número atômico é maior. E o volume atômico ele também está aumentando nesse sentido, tá? Então, por isso, a letra E está correta. Para elementos de um mesmo grupo, ou seja, da mesma coluna, o volume atômico aumenta com o aumento do número atômico, tá? Tá certinho. Bom, pessoal, terminamos aqui a resolução de mais uma questão de química. Espero que vocês tenham gostado da resolução e compreendido o passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Caso você queira participar dos nossos cursos, que são preparatórios para Enem, vestibulares e também concursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link deles.